eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz. Suas doações. Muito obrigada a quem fez o pedido. Foi o nosso padrinho Leandro. Ele doou R$50. Tem noção? Foi R$50 no Live Isso aí, Pix. ele... Tome! Muito obrigado, mano Leandro, principalmente também por aparecer na live e ajudar lá também. Ele pediu as 11 melhores HQs da Image Comics. É uma lista. Ah, sim. É no canal Nerd All Stars, rapaziada. Canal maneiro, já reagimos a um vídeo que foi lá como surgiu a Image Comics. Mas antes da gente ir pro vídeo, amor, o que eles têm que fazer? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho, meta 50 mil inscritos e bora pra reação. Bora. Se você gosta de histórias com uma trama mais pesada, de aventuras em mundos distópicos, de dramas, comédias, heróis e mortos-vivos, você encontra tudo isso atualmente numa única editora. A empresa sensação dos anos 90, que surgiu batendo de frente contra a Marvel e a DC, é a Image Comics. Mas claro que para chegar no nível que ela chegou, precisou de bons universos para cativar o seu público, e isso com certeza nunca faltou. Desde os seus primórdios, a Image surgiu com pesos pesados no mundo dos quadrinhos, e é por isso que eu tô aqui hoje para te falar sobre o que são, na minha opinião, as 11 melhores HQs da Image Comics. Essa lista não tá na ordem de melhores ou piores, nem nada do tipo. E o que eu vou falar aqui não é necessariamente uma HQ. Pode ser considerado mais um título, porque pode ser uma série de quadrinhos, por exemplo. Mas independente de qualquer coisa, eu não poderia começar essa lista sem falar do maior sucesso da editora. O personagem que seria o rosto da Image. Eu tô falando de Spawn, o Soldado do Inferno. Criado por Todd McFarlane em 1992, Ele tem uma capa Spawn é um gigantesca anti-herói mesmo. com uma vida bastante conturbada. Antes de se tornar o Spawn, Al Simmons era um agente do governo dos Estados Unidos que acabou sendo morto numa emboscada do seu próprio chefe. E por todos os assassinatos que ele já tinha cometido na vida, ele vai direto pro inferno, onde conhece o demônio Malebolgia. Só que ali, Al Simmons firma um acordo com esse demônio, para que ele possa voltar para a Terra e rever a sua esposa. Mas para isso ele precisaria pagar um preço. Ele precisaria buscar almas de pessoas malignas para o inferno, caçando diversos mafiosos e criminosos por todo o mundo, se tornando assim o Spawn. Essa HQ ganhou adaptações para outras mídias, como filmes, jogos e animações. E é, sem sombra de dúvidas, o maior símbolo da Image Comics até os dias de hoje. Caraca. O próximo da lista é um sucesso recente nas adaptações animadas, mas já era uma febre, pelo menos nos Invencível? Estados Unidos, no seu formato original de HQ. Acertou. Eu tô falando de Invencível. Antes de aparecer. Criada em 2003, tendo sido produzida durante 15 anos até chegar ao fim em 2018, Invencível é uma queridíssima história de super-heróis, mas não muito convencional. A história foi criada pela mente de um dos maiores roteiristas da editora, Robert Kirkman, sendo que esse não seria o único grande sucesso do autor na Image Comics. A história nos apresenta Mark Grayson, um jovem que é filho do herói mais poderoso da Terra, o Omni-Man. Ele é um alienígena, ele tem sangue Viltrumita, que lhe fornece capacidades além do que o ser humano poderia imaginar, como super força, super velocidade, capacidade de voar e super resistência. Todo o pacote básico de um super-herói. Mas logo, Mark e todo o planeta descobrem que a sua raça é na verdade extremamente poderosa e violenta, sendo temidos por todo o universo por serem grandes conquistadores de mundos. Então Mark vai precisar amadurecer para que possa ser diferente do pai e se tornar o grande salvador de toda a Terra. Ainda falando de Robert Kirkman, o seu próximo lançamento na Image é um dos maiores sucessos do mundo, não só dos quadrinhos, mas também da TV. Eu tô falando de The Walking Dead. The Walking Dead se tornou extremamente famosa, principalmente pela sua série em live action. E por mais que o seu final tenha trazido muita revolta para alguns fãs, não dá pra negar a tamanha grandeza que The Walking Dead tem em todo o mundo. A história se baseia no clássico tema de apocalipse zumbi, onde acompanhamos a história de Rick Grimes, um ex-xerife do Kentucky, que é baleado numa missão e acaba ficando em coma. E ao acordar,
ele percebe que agora o mundo foi tomado por mortos-vivos. E Rick precisa sobreviver no meio desse caos, onde os humanos são até mais perigosos que os monstros. Verdade. A HQ foi publicada durante 16 anos, de 2004 a 2019, enquanto a série de TV foi transmitida de 2010 a 2022, mas com tanto sucesso, vem ganhando derivados atualmente. Agora, abrindo as portas para uma das protagonistas femininas mais poderosas das HQs, temos Witchblade. Witchblade foi criada por Mark Silvestri pelo seu selo Top Cow Productions, publicado pela Image Comics em 1995. Nessa história, seguimos os passos de Sarah Pezzini, uma policial especialista na seção de homicídios no Departamento de Polícia de Nova York. Até que um dia ela encontra uma manopla estranha, que na verdade era um artefato senciente, ou seja, a manopla tinha consciência própria e poderes. Fornecendo uma armadura no corpo da hospedeira, gerando armas através de modelagem corporal, além de super força, disparos energéticos, invulnerabilidade, regeneração e muito mais. Da hora essa manopla aí. Transforma Sarah numa personagem excepcionalmente poderosa. Roubado. Essa manopla era a Witchblade, uma arma tão antiga que já foi passada por eras, inclusive Joanna Dark já foi uma antiga portadora do artefato. A história teve tanto sucesso que até ganhou adaptações para anime e série em live action, além de fazer crossovers inusitados como, por exemplo, com ninguém menos que Lara Croft, a protagonista de um dos maiores jogos da história, Tomb Raider. Inclusive, Tomb Raider já teve alguns quadrinhos publicados pela própria Top Cow. A próxima da lista é uma belíssima série em quadrinhos, uma das HQs mais elogiadas dos últimos tempos. Saga. A gente ouviu falar dessa saga no último. A obra é escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Fiona Staples. É um dos maiores sucessos recentes da editora, por mais que seja considerada nova, mesmo já tendo 12 anos de idade. Saga é referida como uma mistura de Star Wars e Game of Thrones dos quadrinhos. O sucesso da HQ foi tão absurdo que, na sua estreia, a sua primeira edição esgotou em poucas horas, se tornando uma das HQs mais vendidas de todos os Estados Unidos nos últimos tempos, acumulando vários prêmios com o passar do tempo. Na história, a gente acompanha Alana e Marco, dois soldados de raças diferentes e rivais que acabam tendo uma filha no meio de uma guerra intergaláctica. Então o objetivo deles é fazer com que Hazel, a sua filha recém-nascida, consiga viver em paz, mesmo com todos os obstáculos que eles precisam enfrentar para isso. Por mais que a obra tenha ficado por cerca de 4 anos em hiato, de 2018 a 2022, eles não perderam seus fãs que estavam ansiosos pela continuação da história. Fãs como eu, por exemplo. Indo agora para um futuro distópico, onde os Estados Unidos passam por uma guerra civil que divide o país em 7 nações diferentes. A gente tem aqui East of West, de 2013. A trama principal gira em torno do ano de 2064, mas altera por outros períodos de tempo também. Os protagonistas são os Cavaleiros do Apocalipse, e por mais doido que pareça, a morte não pertence mais ao grupo, porque abdicou do seu cargo. Agora, os líderes máximos dos novos Estados Unidos, impulsionados pelas suas ambições e uma devoção fanática, tramam secretamente para desencadear o apocalipse. Ao mesmo tempo que os 3 últimos Cavaleiros do Apocalipse estão determinados a garantir que esse fim do mundo realmente aconteça. Escrita por Jonathan Hickman e ilustrada por Nick Dragotta, a série já foi nomeada a diversas premiações, principalmente pela sua narrativa envolvente e atraente. O quadrinho mistura muito bem aspectos e temas bem distintos, como é o caso de faroeste, ficção científica e até mesmo a cultura oriental. Pode até parecer uma HQ confusa no começo, mas isso é normal nas histórias criadas pelo Jonathan Hickman, já que ele gosta de expor muitas das suas ideias para depois, com o desenrolar da narrativa, ir desenvolvendo cada uma delas. Mas esse não é o único quadrinho com um futuro distópico, porque também em 2013 chegou Lazarus. Aqui o planeta não está mais... Essas HQs, elas fogem um pouco do padrão que a gente vê de herói, né? A Image Comics colocou... Mistura tudo. Isso, é diferente. Dividido por fronteiras geopolíticas.
mas por condições econômicas impostas pelas grandes famílias que possuem as grandes riquezas do mundo. Em cada uma dessas famílias existe uma pessoa que se torna fruto de um experimento científico, que o transforma numa espécie de super soldado altamente treinado com aparatos tecnológicos. Ele se torna a principal arma daquela família, o seu protetor fiel, o Lazarus. E na família protagonista da série, os Carlyle, a sua protetora é a Forever, a Lazarus responsável por defender o seu legado. É um mundo muito bem construído por Greg Rucka e que inclusive já foi cogitado para uma série live action, por mais que uma data de lançamento nunca tenha sido oficialmente anunciada. Ainda nas distopias, o próximo da lista é Descender, de 2015. Escrita pelo renomado roteirista Jeff Lemire e pelo artista Dustin Guyer, a história traz um mundo onde diferentes raças vivem em harmonia, até que robôs gigantes, conhecidos como ceifadores, repentinamente aparecem e acabam dizimando planetas e civilizações praticamente inteiras. Desde então, se iniciou uma caça aos robôs, porque agora todas essas raças se sentiam ameaçadas e não queriam que essa tragédia se repetisse. É assim que chegamos a um jovem androide de aparência humana, chamado de Team 21, que passou cerca de 10 anos em sono profundo, mas que pode conter vestígios desse massacre, revelando o que realmente aconteceu naquela época, fazendo com que ele seja a criatura mais procurada por todo o universo. É praticamente uma história de um jovem robô fugindo pela sua vida. Saindo um pouco das distopias, indo para uma fantasia com uma comédia bem escrachada, temos Hat Queens. Criada por Curtis J. Wiebe e ilustrada por Rock Upchurch em 2013, a história gira em torno de um grupo de aventureiras desajustadas, conhecidas como Hat Queens. Esse grupo é composto por 4 mulheres poderosas e independentes. Hannah, uma maga elven exilada. Violet, uma anã guerreira. Dee, uma humana clériga. E Betty, uma Smidgen ladina. E é a junção de personalidades tão distintas o que traz uma química tão intrigante ao grupo, dando um grande destaque para o quarteto principal. A série se desenvolve num mundo de fantasia chamado Palisade, onde as Hat Queens enfrentam vários monstros durante as suas jornadas, com muita pancadaria, feitiços e carisma. Agora, voltando aos primórdios da editora, uma série longa de um personagem extremamente carismático é Savage Dragon. Criado por Erik Larsen em 1986, mas com a sua série de quadrinhos estreando de fato em 1992, Dragon é um alienígena humanoide verde com uma barbatana na cabeça. Ele tem super força, invulnerabilidade e um avançado fator de cura, mas acordou na Terra sem lembrar do seu passado, onde ele se torna um agente da polícia de Chicago. Mas com o passar do tempo, a sua verdadeira origem começa a ser revelada e até mesmo ameaças do seu passado voltam para o acerto de contas. Savage Dragon é um dos títulos publicados há mais tempo na Image Comics, perdendo só para Spawn. E é feito unicamente desde o seu início pelo seu criador, o Erik Larsen. E o mais interessante é que o quadrinho segue a passagem de tempo real, ou seja, o passar dos anos no nosso mundo é também o passar de anos na história da HQ. E para finalizar essa lista, mas não menos importante, uma história que é derivada e se passa no mesmo universo de Witchblade. Eu tô falando de The Darkness. Criado em 1996 por Mark Silvestre, Garth Ennis e David Wohl, o quadrinho explora mais um tom sobrenatural no meio de um mundo de crimes. A história gira em torno de Jack Estacado, um assassino da máfia que herda uma entidade ancestral conhecida como The Darkness. Essa entidade é uma força sobrenatural vinculada às sombras, concedendo a Jack uma variedade de poderes, incluindo a habilidade de criar objetos sólidos a partir das sombras, de controlar criaturas das trevas e de manipular a própria escuridão. A história de Jack é complexa, explorando a sua luta interna entre o bem e o mal, numa relação conturbada com a entidade das trevas e as ramificações das suas ações no mundo do crime e do sobrenatural.
In the Darkness é perceptível a combinação de elementos do horror e de ação, proporcionando assim uma narrativa única. E que inclusive já ganhou até mesmo um jogo na época do Xbox 360 e do PlayStation 3. Claro que existem várias outras HQs ótimas da Image, como por exemplo Radiant Black, The Black Monday Murders e Paper Girls. Mas agora, deixa você a sua HQ favorita da Image aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Valeu! Os mais famosos eu já conhecia. Spawn, The Walking Dead, Invencível. Agora os outros ali, aí eu já não conhecia não, cara. Em primeiro lugar, pra matar o The Walking Dead de 2010. É porque é o que teve a adaptação pra live action, né? E ficou muito famoso mesmo. The Walking Dead eu gostei, mas, cara, o final ali, cara... Tipo, depois do cara da prisão, era... Não era o Negan, não. Não, era o antes. Teve um negócio meio fraquinho, aí depois veio o Negan que deu um boom na série de novo. Aí depois ficou ruim, eu vou falar, ficou ruim, não gostei. Cara, a Image, ela, né, surgiu de uma revolução de funcionários ali da Marvel. E depois eles mesmos se traíram entre si. Aí o dinheiro falou mais alto pra alguns, mas ainda assim, cara, a Image se manteve de pé e tá lançando HQs maravilhosas, né? Gente, comenta aí qual é a sua favorita também aqui nesse vídeo, beleza? O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal. Valeu, Leandro!